O Corinthians tá duro encontrar notícia boa no Corinthians, hein? Mais uma ruim aí. E o Luiz Fabiano está conosco aqui para trazer mais um problema para o técnico Dorival Júnior. O que está acontecendo agora aí, hein, Fabiane? Boa noite. Oi, Capri, boa noite para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Isso mesmo, mais um problema médico dessa vez com o José Martínez, volante que tem sido titular com o Dorival, uma fratura na mão. O Corinthians não estipulou o prazo para retorno, mas confirmou que ele vai passar por cirurgia, portanto permanece como desfalque no Corinthians nas próximas rodadas. A gente fica na guarda uma vez que ocorrer o procedimento, porque aí a gente consegue trazer um prazo de retorno um pouco mais concreto. Foi no treino de hoje essa lesão, Fabiane? Foi no treino de hoje, um trauma na mão, ele passou por exames no começo da noite que constataram uma fratura e a necessidade de cirurgia, e daí a preocupação para o Dorival, que já não tem o Carrilho até o final da temporada, e agora perde também o Martínez, pelo menos para os próximos jogos. É uma fratura no quarto metacarpo. E, bom, eu não sei, né? Eu sou médico, não temos essa experiência aqui, mas eu não sei se uma cirurgia na mão, se com uma proteção, se eventualmente dá para jogar. Acho que depois de uns 15, 20 dias, eu acho. Demora um tempinho. Não pode ter nenhum choque, né? Não sei se coloca uma proteção, se é possível. Mas depois não de um sabemos, tempo, né? Vai levar uns 20 dias até voltar. Eu não tô lembrando do jogador, mas ficou mais ou menos esses 20 dias que você falou até voltar e com a proteção. Desculpa, entendeu? que região que é essa aí exatamente? O quarto metacarpo, é esse aqui, ó. Qual que é o quarto, dedo? É o O indicador. dedo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não vai jogar por causa do dedo? Indicador. Põe uma Mas não é- proteção e vai pro jogo, irmão. Mas não é só o dedo, né? Toda essa região. Põe a proteção e joga, velho. Mas demora até ele... É esse ou ter esse? condição É de esse ou jogar. esse? Se você contar daqui pra cá, é esse. Se você contar daqui pra cá, é esse. Tem o indicador, furabolo, mindinho. Posso fazer um comentário? quarto Olha lá, metacarpo. estão mostrando ali ó, na imagem do YouTube. Boa, Lê. Posso fazer? Aí agora só confundiu mais a gente ainda. porque Mas não- qual que é o quarto metacarpo aí, Ale? Metacarpianos, velho. Não, mas é o quarto. Ou é você contra o quarto de lá Valeu, pra cá? Ale, ou ajudou em daqui nada, hein? pra lá? Dificultou mais ainda. Que legal. Só quero saber qual é o quarto aí, Ale. Acha o quarto aí. Vamos mandar um abraço lá depois. É esse? André. Ou, não, é esse ou esse? Se É você mesmo? começar a contar Pô, que daqui legal. pra cá, é esse. Eu que agradeço. Pra cá é esse, né? Pô, daqui a pouco o Corinthians vai ter time pra colocar no campo de jogo Só já, um hein? comentário que não pode ser jocoso. Valeu, Você amigo. começa Bom trabalho, a perceber. valeu pela audiência. O Fabiano tá vazando. Você começa a Ô, perceber. Fabiane, obrigado, viu? Bom descanso, Valeu, Capri. até daqui a pouco. Vou só aproveitar, porque eu tava num carro de aplicativo aqui e o André, motorista, tava ouvindo a gente, então fica um abraço aí pro André, que está com seu Renault Kwid cortando a desconto. cidade de Ô, São André, Paulo. cuida direitinho aí. Pega um desconto aí. Cuida direitinho do Fabiano aí, André. Por favor, André. não vai dar cavalo de pau aí com o Fabiano aí dentro, hein? Por favor. Obrigado. Valeu, Fabiane. Ô, Capri, não quero ser jocoso com esse comentário, mas ele é muito sério. Eu lamento a contusão do Martínez. Um jogador mediano, diria até medíocre, na acepção da palavra, um jogador mediano, super comum. Um cara que corre bastante, que se esforça e tal, mas um jogador de péssima qualidade técnica. Um jogador que nem deveria estar no Corinthians, mas está, talvez por outros interesses, não é? Mas eu nunca pensei que eu fosse lamentar essa contusão, essa perda. Isso mostra realmente que o elenco do Corinthians está no fundo do poço. Vai jogar Porque quem? quando se lamenta... Charles, Exatamente. Nossa, que é pelo menos umas 10 vezes inferior ao Martínez. Como diria Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível. Terrível, Pra ser bem tenebroso. sincero, fico triste com essas notícias, viu? Doutor Evaldo de Araújo, nosso colunista, está dizendo que essa lesão prejudica a mobilidade, tem que tratar bem. É falta de equilíbrio. Não dá pra pôr uma proteção, doutor, e jogar? Porque isso é uma Então, coisa no pé, no joelho, no tornozelo, bem, mas na mão, pô! Enrola o negócio e vai pra guerra, meu! Mas uma coisa é o cara os nossos falar, ouvintes o cara enfaixar, médicos, o cara nossos enfaixar ouvintes- durante o jogo, né? Outra coisa é o cara... Nossos ouvintes médicos estão dizendo que o quarto metacarpo é o anelar. É esse aqui. Qual que é o anelar? Esse aqui é o anelar. Ah, Polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Indicador não, irmão, fura-bolo. Indicador. Agora, esse Obrigado programa... aos nossos Então vamos lá. ouvintes. Boa, doutor. Nossos ouvintes criação. médicos aqui, muito Mata obrigado. piolho, Mata fura piolho, bolo, isso. pai de todos, seu vizinho e o mindinho. Por que o seu vizinho, né? Porque Por causa ele do é o vizinho anel, dos né? dois, cara. Aí o gol do Ulisses Costa, primeira informação do Luiz Fabiani, o filho do Kid, em relação ao Corinthians. Memphis teve uma virose. Ai. O cara tem virose, o cara fica
O Veloso teve virose hoje também, teve uma caganeira incrível. O Paulo do Vale prontamente foi substituir. É que o Veloso viajou aí, foi pra praia, os caras assaltaram ele, roubaram os cabelos dele, aí deu aquela dor de cabeça, né? Aí deu virose, machucou. E aí, virose do Memphis? Tudo bom, cara? Pra 12 milhões, tem que receber 12 milhões, deu virose? 11 milhões. Agora estamos no período... 11 milhões, gente, é muito dinheiro. É bastante coisa, né? Meu Deus do céu. É o período que ele recebe algumas bonificações do contrato que foi assinado. Aliás, está em vias de completar um ano de Corinthians em agosto. Parte dessas metas são pagas. O Corinthians tenta negociar, junto ao Memphis, junto ao staff do jogador, um parcelamento desses 11 milhões referentes a premiações diversas. Isso inclui título do Campeonato Paulista, participações em gols, número de jogos para os quais ele foi relacionado e ficou no banco. Então, o Corinthians entende que hoje tem uma dificuldade grande de fluxo de caixa, tem que resolver a questão do transfer ban com urgência e para isso vai precisar de dinheiro no caixa para uma parcela de entrada a ser paga ao Santos Laguna do México. Então tenta parcelar esse valor com o Memphis Depay. Essa é a informação de momento. Mas a principal informação do dia no Corinthians, Héctor Hernandes, craque Neto, não deve mais vestir a camisa do clube. Afastado. Mas ele vestiu quando? Vestir ele vestiu, né? Em algum momento. Jogar que foi mais complicado. Fez 2 gols só pelo Corinthians. Uma passagem bem esquecível, mas a partir de hoje ele começa a treinar separado. Não vai mais trabalhar com o elenco. Isso eu acho feio. O cara fez alguma coisa? O cara teve algum ato de indisciplina? O cara deixou de treinar? O cara deixou de ser profissional? Agora, colocar o cara para treinar separadamente, eu acho um desrespeito para quem fez isso. Ele não pediu para ser contratado. Sim. Não é verdade? É um desrespeito. Talvez a cobrança tenha que ser em cima também de quem contratou. Mas é verdade, sabe por quê? Sabe por que a imprensa tá falando do Héctor Hernandes? Porque como o Yuri Alberto não joga, o Pedro Raul foi emprestado, ficou a opção dele. Aí como o Guinegão tá jogando, mas peraí, vocês não contrataram o cara, por que ele não tá jogando? O Júnior não quer. E já é claro que ele não quer isso. Sim. Agora, colocar ele pra treinar separadamente, eu acho a falta de respeito e a bola pune quando você falta com respeito assim. Que mais? Sobre Corinthians ainda, craque, hoje se inicia o prazo de inscrição daqueles que desejam concorrer na eleição para presidente do Corinthians. Do 19 ao 22, daqui 3 dias, sexta-feira, então, é o último dia do prazo para aqueles que querem lançar. Eu vou botar minha candidatura lá, falar pro herói. Boa, bota. A gente tá com o plano, inclusive. Só para ter 2 votos. Só para fazer um barulhinho, né? Só fazer um barulhinho. Vamos lá, o André Castro. Imagina eu ganho, velho. Não vou ganhar nunca. Eu não tenho 5 votos. Só que, se você ganhar, o seu vice vai ser o Stabile. O Stabile e o Armando Mendonça permanecem como vice. Então, imagina ele sendo vice do craque Neto. Aí você pode renunciar e deixar com ele qualquer coisa. Eu faço uma coisa que deveria ter sido feita pelo Augusto. Renuncia e não precisava fazer aquela coisa ridícula. Atrasou muito a vida do Corinthians. E o André Castro foi o primeiro candidato a oficializar sua candidatura na Secretaria do Corinthians. Ele protocolou, afirmou mais uma vez ter aquele investidor que deseja injetar $1 bilhão no Corinthians. Disse, inclusive, que amanhã vai revelar o nome da empresa. Hein? Então isso me surpreendeu bastante. Eu achava que ia ficar meio que por baixo dos panos, mas que amanhã ele já deve falar o nome da empresa disposta a comprar alguns espaços publicitários. Jogada inteligente, né? Porque o corintiano ficando sabendo qual que é a empresa, faz barulho também. Então ele ganha força. Isso se ele não chegar amanhã, falar que não vai ser mais candidato, né? Pode ser também. Pode ser. Por que não? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa da Rádio Bandeirante, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações. Vamos falar muito da lesão grave que sofreu aí o venezuelano José Martínez no treino de ontem. Vamos falar também do afastamento do espanhol Héctor Hernandes, que foi afastado pelo diretor do Corinthians executivo aí, Fabinho Soldado. Mas, antes de falar desse assunto, vamos falar um pouco da política do Corinthians. Após o afastamento e a confirmação do impeachment do presidente Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo, o Corinthians aí prepara a eleição indireta para segunda-feira, dia 25 de agosto, no Parque São Jorge. O primeiro candidato a registrar sua candidatura é André Castro, que concedeu uma entrevista para o Grupo GE e falou de suas expectativas a respeito aí de ser o novo
presidente do Corinthians até o final de 2026, onde terminaria o mandato de Augusto Melo. André Castro, ele quer investir, a princípio, ele queria investir no Corinthians R$1 bilhão. Mas André Castro estudou as dívidas do Corinthians, viu a necessidade, e a ideia de André Castro é investir $1 bilhão no Timão. Seria aí praticamente 5,5 bilhões. Ou seja, esse dinheiro daria para quitar aí toda a dívida do Corinthians, que é em torno de 2,5 bilhões, e também a Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Seria o presidente que iria salvar, né, o Corinthians dessa dívida de 2,5 bilhão? Eu acho que sim. Acho que sim. É um cara jovem. André Castro tem apenas 46 anos, mas de muita experiência, porque já tem 25 anos trabalhando no mercado financeiro. E aí eu trouxe alguns exemplos desculpa, de onde ele trabalha. Já trabalhou em banco, atualmente está trabalhando em uma corretora, né? A ideia de André Castro, se for eleito, né, trazer parceiros para o Corinthians, né, para estancar aí essa dívida do Corinthians, que hoje é uma dívida estratosférica, uma dívida assim, praticamente impagável, né, se não chegar uma pessoa com tanto dinheiro de investimento como André Castro quer fazer. Esse $1 bilhão seria para pagar dívida do clube, né? Então, já de início teria que pagar aí 34 milhões, que é o quê? O transfer ban. Também ia encaminhar outros negócios, né? Para não gerar aí outros transfer ban. Por exemplo, o negócio envolvendo aí Matias Roa, que o Corinthians deve 40 milhões. Rodrigo Garro, que o Corinthians deve aí aproximadamente 25 milhões. Então, Corinthians ia gastar aí, já de início, 100 milhões de reais, né? Já pagaria o transfer ban de Félix Torres, né? E não deixaria acontecer o transfer ban de Matias Rojas e Rodrigo Garro, que o Corinthians corre sério risco disso acontecer. Depois, a prioridade do André Castro já era contratar, porque se ele for eleito segunda-feira, aí ele vai ter aproximadamente 7 para 8 dias para contratar alguns jogadores, porque nessa janela o Corinthians contratou apenas Vitinho. É muito pouco. E aí o Corinthians sofreu o transfer ban, não pode contratar mais ninguém. Então o André Castro teria aí aproximadamente 7 para 8 dias para fazer boas contratações, porque a janela se encerra dia 2 de setembro. E aí, fiel, o que vocês acham? É um nome forte para ganhar essa eleição? Seria o salvador da pátria do Corinthians dessa dívida bilionária? Qual que é a opinião de vocês a respeito desse candidato jovem, de 46 anos, mas muita experiência, porque já tem 25 anos trabalhando no mercado financeiro? Então, um cara que conhece muito e tem muitas parcerias, né? Ele não quis revelar quais são os bancos que virarão investidor do Corinthians, mas dizer que tem grandes marcas aí para entrar no Corinthians. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de José Martínez. Infelizmente, José Martínez acabou aí sofrendo, né, uma fratura no treino de ontem, após aí Carrillo, após Yuri Alberto, Memphis Depay sofrer lesão, né, e está fora dos gramados por um bom tempo. Agora vem José Martínez, que era outro titular no Corinthians. Nessa terça, infelizmente, a notícia foi ruim demais, porque acabou sofrendo uma fratura grave, né, na mão esquerda. Vai precisar de passar por uma cirurgia para correção do quarto metatarso, né? O prazo de recuperação
não foi informado pelo Corinthians, mas provavelmente está fora do jogo contra o Vasco no final de semana e pelo Brasileirão, e está fora também do jogo contra o Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil, que será na próxima quarta-feira de hoje, há 8 dias. Então, Corinthians é muita coisa ruim que tem acontecido, né? Os melhores jogadores estão lesionados, então o Corinthians corre sério risco de sair para o Atlético Paranaense na semifinal da Copa, nas quartas de finais da Copa do Brasil, né? Porque o time está muito desfalcado e José Martins é aquele cara que marca, que corre, aquele cara que dá o sangue de verdade, é um cara batalhador, lutador, vai fazer muita falta o Corinthians, né? Além desses grandes desfalques também do José Martins. Gente, sobre o Gui Amorim, o Corinthians acabou aí dando um aumento salarial para o jogador, né? E aumentou sua multa rescisória com medo de perder o jogador, né? Porque o Corinthians já perdeu o Cauê Furquim. Então o Corinthians, vendo isso, já foi lá e já deu um aumento para o jogador e já pôs uma multa maior no seu contrato. E aí, fiel, o que vocês acham? José Martins vai fazer muita falta ou o Michael consegue aí suprir o José Martins? O Corinthians acertou em dar esse aumento e aumentar a multa rescisória do jogador Gui Amorim? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Também deixa o like para fortalecer o trabalho. Gente, vamos mudar de assunto de novo. Vamos falar agora do atacante espanhol Héctor Hernández, que foi comunicado pelo diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que não treinará mais com a equipe profissional do Corinthians. O atacante está fora dos planos do professor Dorival Júnior. Héctor Hernández tem 29 anos e o Corinthians continua buscando aí clube para negociar o atleta. No último jogo contra o Bahia, Dorival foi perguntado por que não estava dando oportunidade para o Héctor Hernández e Dorival disse o seguinte, abre aspas, ele falou para perguntar, conversar esse assunto com o diretor executivo Fabinho Soldado. Então, Dorival mostrou nitidamente que o jogador não está no plano dele, né? E isso aí já passa a ser uma função do diretor executivo, se vai vender, se não vai, né? Só sei que o jogador agora não treina mais com a equipe profissional e vai treinar em horário separado. Gente, o que vocês acham? Héctor Hernández tem que ir embora? É um jogador que realmente tem muita pouca qualidade? Qual que é a opinião de vocês? Deixe os seus comentários e o seu like no vídeo. Vamos mudar de assunto? Vamos falar um pouquinho de Dorival Júnior, que está sofrendo uma pressão no Corinthians pelo péssimo futebol apresentado no Brasileirão, mas há um entendimento de parte da diretoria do Corinthians que quando o Dorival Júnior teve todos os titulares à disposição, ele acabou fazendo um belíssimo de um jogo e eliminando o Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil. E realmente é uma grande verdade. O Corinthians acabou ganhando os 2 jogos do Palmeiras, tanto na Neoquímica Arena quanto no Allianz Parque. E a maior dificuldade do Dorival é que ele chegou ao Corinthians, né, pediu reforços e até hoje não foi contratado ninguém. Então o Dorival também não pode passar a culpa para ele. A diretoria corintiana, para mim, o problema do Corinthians é a gestão. Na verdade, né, essa gestão está atrapalhando muito o Dorival Júnior. É uma gestão caótica e desastrosa. Só a multa de Dorival Júnior para mandar embora é 9 milhões de reais. E o Corinthians acabou sofrendo transfer ban. Com esse transfer ban, o Corinthians também não pode contratar treinador. E o Corinthians não tem nem treinador na base para ficar no lugar de Dorival Júnior nos próximos jogos. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians, se mandar o Dorival Júnior embora, vai errar feio? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like na inscrição. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar sobre Garro. Garro está causando incômodo no Parque São Jorge e no CT, porque ele fica somente reclamando
da política do Corinthians. Fica reclamando de dor, né? O atleta de futebol, em todo momento da sua carreira, ele vai sentir dor mesmo. Você pode perguntar isso para vários jogadores, né? Então, o Rodrigão tá muito de mimimi, porque ele fez o tratamento que ele quis. Ele quis tratar na Europa, ele quis tratar em Madrid, né? Voltou, continuou tratando o Corinthians. Hoje, o cara não consegue fazer 3 jogos que já tá reclamando de dor, que já tá reclamando de política. Cara, jogador tem que representar a torcida em campo. Esquecer de política. Isso é outro departamento. Que a nossa política ela é caótica, desastrosa, a gente sabe. Mas não é função do jogador ficar falando aquilo. Isso aí acaba dando um desvio de foco. Porque ele tem que ser cobrado dentro de campo e tem que jogar. E Rodrigão não tem jogado nada no Corinthians. Principalmente esse ano de 2025. Quase não atuou com a camisa do Corinthians. Estamos indo para o 9º mês. Rodrigão jogou aí praticamente 4 a 5 jogos em 9 meses. Isso é muito pouco para um cara que ganha, né, quase R$1 milhão, né? E não joga, não representa o torcedor. Isso é uma vergonha. Então, Rodrigão, tem que tirar isso da cabeça. Esquecer parte política e também não adianta ficar reclamando de dor. Porque o atleta de futebol de alto rendimento joga com dor. Isso aí foi Renato Augusto que disse. Ele falou assim, desde 7 anos que eu entrei no futebol, sempre tô jogando com dor. Porque todo jogo você acaba alguém pisando no seu pé, se machucando, canelando com outro, o cara te solando. Então o Rodrigão tá de muito mimimi e tem que parar com isso e jogar futebol. Certo? É um recadinho para Rodrigão. Esquecer de parte externa, política, gestão e representar o torcedor corintiano em campo, porque nós temos jogos decisivos que precisamos conseguir passar pelo Atlético Paranaense para o Corinthians faturar mais uma boa grana, assim como faturou contra o Palmeiras, 4 milhões e 700. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham que deixem o seu like no vídeo, deixe o seu comentário. O like é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Então fica ligadinho no canal, porque todo dia tem notícias novas e exclusivas para vocês. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.